Para avançarmos nos estudos de HTML e CSS, eu quero apresentar o site W3 Schools, que pode ser localizado no Google, que é um excelente site onde a gente encontra muito conteúdo, né, sobre HTML, CSS, JavaScript e várias outras linguagens da web. Então, além desse conteúdo, esse site tem essas opções para a gente experimentar, né? Tem cada bloco, cada tema tem esse try it yourself, ou experimente você mesmo, né? Que a gente pode experimentar, testar, ver o resultado, né? Então, isto é um cabeçalho, a gente pode alterar e executar e ver o resultado, né? Como se fosse o código no editor HTML e o resultado no navegador. Então faz essa simulação e isso ajuda muito a gente na hora de aprender, de experimentar, de prototipar. E embora ele trabalhe com os padrões web, ele não é exatamente filiado ao W3C. Se nós formos aqui no sobre, diz aqui que é um site, né, bastante grande, super acessado, o que é as linguagens que ele trabalha, mas diz aqui que ele é de uma companhia, de uma empresa de consultoria, desenvolvimento da Noruega e tal, e não é afiliado, embora tenha essa intenção, né, de apresentar os conteúdos dessa forma aqui, né? Então é gratuito, é de fácil aprendizado e é algo que é característico da nossa área, né? Bastante coisa gratuita para a gente aprender. Então isso é algo interessante. Um outro aspecto que eu recomendo fortemente para a gente explorar aqui são os exercícios, os exemplos que tem, né? Tem quizzes aqui né, dos conteúdos, inclusive, que nós estamos estudando, então é bastante completo e proporciona, né, para quem tiver interesse, proporciona um aprendizado. A gente pode verificar aqui que tem várias coisas, nós vamos então ter o foco nesses três aqui, o HTML, o CSS e o JavaScript. E eu posso antecipar que praticamente tudo que nós precisamos está aqui. Então veja aqui está HTML selecionado, então a gente tem como é que funciona, os editores, as questões básicas, todos os elementos, todos os atributos, né, os cabeçalhos, estilos, né? Tudo aqui, ó. Então a gente vai focar em alguns elementos aqui do HTML, os formulários, né? Tem coisas que nós vamos priorizar, e da mesma forma o CSS, a folha de estilo, né? Cascading Style Sheet, o que é, como é que funciona, sintaxe, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho de como, né? How to, como funciona, como é que a gente pode usar de três formas ali e tal. E também o JavaScript, o que é, como é que funciona, né, os principais as funções aqui e os eventos, tá? Então o nosso foco está aqui no HTML. Eu acho interessante particularmente que vocês tentem usá-lo nessa forma em inglês, né, até para forçar, porque na nossa área é importante a gente ter o conhecimento de inglês, né, qualquer trabalho, qualquer empresa de um nível mínimo, né, e se a gente quiser prestar consultoria e desenvolver projetos até para empresas de fora, sempre é uma entrevista em inglês. Mas ainda assim, caso vocês queiram, é possível também nessa opção aqui fazer a tradução, né, escolher o idioma preferido, português, por exemplo, e ele vai traduzir praticamente tudo. Então, é uma grande referência, sem dúvida, e ajuda muito. Então, vamos avançar no HTML. O HTML, então, está nessa página aqui, Home, é a página inicial do HTML. É interessante que vocês leiam o conteúdo todo da página aqui, tem coisas para fazer, e à medida que vão vencendo o conteúdo, vão avançando no tutorial. Então, cada parte, né, que a gente vai avançando aqui, ele vai acompanhando aqui o site, o W3 Schools vai acompanhando. Então, resumindo, o HTML é uma linguagem de marcação padrão, Standard Language, para a criação de páginas.
para a criação de hiperlinks, né, uma linguagem de marcação para isso. Para criar páginas web, descreve estrutura, né, como nós já vimos anteriormente, só vai organizar os elementos na página. Cada bloco desses a gente chama de tag, que vai descrever uma estrutura, o início e o fim de um bloco, o início de um título, final de um título, o início de um parágrafo, final de um parágrafo, né? Então, cada um deles aqui, os titles, né, os títulos e o parágrafo P, a gente vai saber mais sobre eles, né? Vocês podem pesquisar. Então, é uma série de tags e elementos que formam a estrutura da página. Essa aqui é a estrutura básica, né? A gente pode encontrar coisas mais completas que envolvem o HTML5 também. Então, se a gente for experimentar, como já vimos antes, nós temos essa representação aqui, que é do código, que tem coisas que aparecem na página, né? Tudo que está em preto aqui aparece, é mostrado no navegador, aqui é como se fosse o navegador, e as tags, né? As etiquetas, se fosse uma tradução direta, e essas tags elas não aparecem. Então, o documento a ser mostrado no navegador começa nessa tag body e fecha aqui no /body. Né? O documento começa com HTML, doctype, isso aqui já diz que é o HTML5, e encerra aqui. Então, tudo que vai aparecer está dentro desse body e termina aqui. Então, a gente vai adicionar coisas aqui, né? Se eu duplicar, por exemplo, um parágrafo, e colocar um texto qualquer aqui, eu vou ter o resultado lá no outro lado, quando eu colocar o run, que ele vai executar, né? Então, essa estrutura aqui é basicamente a estrutura que eu posso ter lá no meu computador, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o projeto final. Projeto final. Dentro da estrutura do projeto final que nós vamos criar no servidor aula, eu vou ter uma pasta de folha de estilo, CSS, uma pasta de JavaScript, JS ou script, ou o nome que eu quiser, uma pasta de imagens, e os meus arquivos HTML eu posso ter direto aqui. Então, por exemplo, eu posso carregar o meu editor de preferência, né, pode ser qualquer um deles, posso criar um arquivo HTML lá no na minha pasta que eu acabei de criar. Então, vou criar aqui um index.html, index.html, e assim eu vou criando toda a estrutura do meu projeto. E o legal é que eu posso dar um passo para trás aqui, arrastar o meu projeto, e eu já tenho aqui, ó, uma forma, né, de abrir os meus documentos. À medida que eu for criando aqui os documentos e colocando do meu projeto web, eu já posso fazer isso. Então, é exatamente a mesma coisa que como nós estivéssemos lá. Eu posso até pegar, por exemplo, essa estrutura aqui, copiá-la, colar aqui no meu editor, e quando eu salvo ele já identifica, ó, o projeto, então, projeto final da disciplina, por exemplo, CPW1, salvo, e eu já tenho aqui algum conteúdo na minha página web. O que eu preciso fazer aqui então para testar, é ir no navegador aqui, abrir uma página e abrir aqui o meu HTML. Está ali. É exatamente a mesma coisa. Então, só para fazer essa demonstração e essa comparação. E essa edição no editor HTML e a visualização do resultado, que eu posso fazer exatamente assim. Posso colocar as imagens lado a lado, alterar aqui, H1, eu posso fazer isso lá também e aqui também. Troco o H1, que é o título 1, por um título 2, boto aqui second, e assim vou testando, né? Atualizo aqui e eu vou vendo o resultado. Então, esse exemplo é o mesmo exemplo de eu fazer as edições diretamente aqui. Tá? Então, essa é uma coisa importante e inicial. Bom, avançando aqui então, o que é o HTML? O exemplo simples, já experimentamos nós mesmos. E aqui uma explicação, um detalhamento sobre cada linha, né? Então, a página inicial, a declaração que define que é um HTML5,
a tag inicial, a raiz do documento HTML, o cabeçalho, que é aquele onde vai ter os endereços, pode ter código JavaScript, pode ter código CSS e pode ter o link, né, como nós veremos mais à frente, um título, um parágrafo, né? Então, essa aqui é a estrutura básica do exemplo que está aqui, certo? E aqui nós temos mais outros exemplos aqui e tal, como é que funciona. O que é importante nós definirmos aqui para estudar, né, que vocês poderão ver detalhes, são os elementos básicos do HTML. Então, essa estrutura inicial aqui é importante, mas também é importante estudar aqui os cabeçalhos, por que tem essa diferença de numeração, por que eles são mostrados assim por uma questão de modelo de documento HTML, né, o DOM. O navegador já sabe que quando a gente colocar H1, H2, H3, H4 até o H6, ele já vai formatar automaticamente com esses tamanhos, né, que são padrão, tamanhos padrão. O parágrafo, então os títulos, os parágrafos, que é a coisa mais simples, que nós já usamos lá no nosso projeto, do currículo, né, que vocês já fizeram, adaptaram algumas coisas. O CSS nós veremos isoladamente depois lá na folha de estilo, como usá-lo e tal, mas aqui vocês podem ir navegando e seguindo o tutorial para saber como fala, como usa. Os links, link é importante, nós sabemos como funciona, então, por exemplo, para publicar o nosso projeto web lá, que vai estar no servidor aula, a gente pode usar esse link aqui, então, o que eu preciso na estrutura de um link é colocá-lo, se for um texto normal de um parágrafo, envolvê-lo com a tag A, de âncora, né? Anchor. E o que está dentro de A/A vai se transformar num link, né? Vai apontar para onde o endereço do href, né? Da hiperreferência, apontar. Né? Então, basicamente, eu precisaria, por exemplo, trocar aqui o endereço da minha página, do meu projeto que eu compartilhei, poderia colocá-lo aqui e isso, em tese, deveria transformar o link ali, meu projeto web, né, em algo acessível, para quem tivesse o endereço desse link poder acessar o documento lá que está compartilhado. Está aqui, até funcionou aqui dentro mesmo. Então, essa é a ideia. Então, com isso aqui colado lá no nosso projeto web, nós já teremos condições de publicar o projeto final. Dessa forma, exatamente como está aqui. Tá? Então, salvando isso, eu já tenho o meu documento pronto para ser exibido. Então, falamos de links, de imagens. Então, vimos título, né, H1, parágrafo, link, imagem, tabelas, né, como é que funcionam as tabelas, cada linha da tabela, cada célula da tabela, sempre tem uma tag inicial e uma final. A gente olha essa coisa vertical e depois tem que imaginar que cada TR é uma linha de uma tabela, table row, e cada TH desses aqui, no caso, vai coincidir com o TD, que é o table data, né, que são os dados, as células. Então, cada um desses é uma coluna. Primeira coluna, primeira coluna, primeira coluna. Segunda coluna, segunda coluna, segunda coluna. Então, a melhor coisa que tem é verificar, né? Então, aqui, ó, primeiro nome, segundo nome, é uma linha. Cada um desses é uma célula. Está ali a representação. Essa é uma forma fácil da gente entender. Então, tabelas, listas é fundamental, porque a gente pode fazer menu com listas depois também. Né? Pode usar aquele exemplo que nós colocamos lá. Então, a lista ela pode ser de vários tipos, né? E se nós formos avançando no tutorial, pode ser uma lista não ordenada, UL, né, de unordered list. Cada item da lista, list item, inicia e fecha. A lista ela começa no início dos itens e fecha com barra UL no final de cada item, né? Engloba tudo. E a lista ordenada, que é ordered list, né? Por isso que inicia, em vez de UL, inicia com OL, né? Ordered list. Então a gente pode experimentar cada um desses aqui
e adaptar toda essa estrutura para o nosso projeto, tá? Então depois é importante que a gente saiba o que são classes e IDs, né? Classes e IDs. Por que isso é importante? Isso vai nos permitir um uso com a folha de estilo, né? Para a gente especificar estilos e outras questões. Então, essa é um conteúdo básico, né, que nós temos que estudar, e é importante esse material aqui porque é referência, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, como é que faz tal coisa com HTML? Vocês podem vir aqui no W3 Schools, clicar no HTML, fazer uma busca aqui mesmo, né? O próprio site usa o Google para fazer a busca nele mesmo, e vocês têm todas as respostas aqui, né? De várias coisas que a gente pode fazer com HTML, tá? Então essa é uma ideia geral do HTML, depois a gente faz um material também sobre a folha de estilo.